tudo isso depois da vinheta, mas claro, eu peço que você antes curta, comente, compartilhe e claro, se inscreva neste canal. Roda! Em alguns momentos a gente usa o termo, né, sob sofrer. E quando apareceu os espaços, chegou. Tanto é que o pênalti acabou acontecendo na segunda etapa, perto do Grêmio, a mão do jogador do Flamengo não é problema do tricolor. Como é que você avalia esse resultado, esse jogo, em que o Grêmio sai daqui com um ponto e agora projeta, né? Também um clássico legal vai ser importante nessa caminhada. Bom, boa noite a todos. A gente imaginava um jogo com grau de dificuldade que todos acreditam, né? Pela qualidade do jogo que o Flamengo vem aí nas últimas rodadas apresentando. Então nós tínhamos que fazer algumas escolhas. A gente sabia que o adversário ia ter mais volume, principalmente na primeira parte. Nos primeiros 15, 20 minutos ia tomar muita iniciativa, como faz. Trazia a empolgação do último jogo, né? E a gente com aquela preocupação inicial de estar bem posicionado. Não tentar jogar uma bola curta por dentro na primeira parte, onde a pressão sobre o volante era muito intensa. Então escolhemos 2 nomes mais de retenção de bola, para tentar sair com uma bola um pouco mais cavada, um pouco mais longa atrás dessa pressão, para segurando ela conseguir escapar um pouco. Nossa saída de bola sempre era, estou falando depois da recuperação da bola, né, com linhas mais baixas do que Bright, que sempre teve livre para receber essa primeira bola, e às vezes o Edenilson. Mais raro o Edenilson, porque o Edenilson participava mais do processo de retomada de bola. Bright nem tanto, ficava sempre para o último jogador do Flamengo no meio campo. Mas aí você fica mais baixo, a distância que temos que percorrer é muito grande, você não consegue chegar. Mas o Flamengo foi dar o primeiro chute, conclusão, 40. Quer dizer que essa primeira parte que o Flamengo estava sendo bem executada. Na volta, quando falo sempre, né? Do lado de lá tem gente competente, veio um pouco diferente, nós não conseguimos mais segurar essa pressão e erramos 2 vezes seguidas a saída de transição. Você não pode errar a saída de transição grosseiramente, porque aí você pega o contra-ataque do contra-ataque. E assim sofremos o gol. Depois fomos tentando encontrar outras soluções. Não podia tomar o segundo, tem que fazer de forma equilibrada. A gente optou por ter também uma saída pela direita a partir daquele momento do Pavão. Demoramos um pouquinho a usar o Pavão corretamente, porque não pode usar na bola da paralela, tem que sair pelo lado esquerdo, onde a saída sempre foi boa, e fazer a inversão direta de lá para cá. Porque aí tu fechava na linha, bem dentro da área, e o Pavão começou a receber 1 ou 2 bolas na sequência. Antes da penalidade máxima, nós já tínhamos duas transições de boa qualidade. A gente leva a esse ponto, vamos saber valorizar ele bem pelo momento de tudo que está acontecendo, que ele seja algo motivador para a gente logo nas próximas rodadas, aí com a volta de jogadores que estiveram fora, como o Alisson. Hoje a gente, por exemplo, nas alterações para o meio campo tinha muita preocupação, porque não tínhamos quase jogadores para estar aí, principalmente os de característica mais de marcação, tanto que tive que botar Noriega de volta para a função de volante na última parte, quando o Dodge não conseguiu terminar o jogo. Mas acho que ganhamos mais 1 ou 2 jogadores. Isso que é importante nessa hora, começar a crescer, para ter time, para dar entrosamento do meio para frente, para termos mais qualidade também quando os adversários nos propiciarem controle maior e com um jogo mais qualificado decidir jogos na nossa casa também. Boa noite, mano, tudo bem? Você falou muito bem da questão do Pavão, que era uma das 3 situações ali que escolhas 2 que o Pavão já pegou. As 2 escolhas feitas durante a partida. A primeira, quando deixa só um homem de área, que é o Carlos Vinícius, e o Bright White acaba saindo. Era por uma questão física, ou o Carlos Vinícius nesse momento, que é talvez de área, acaba se tornando o homem principal, principalmente o Thiago Volpe, tá? Bateu o pênalti, fez uma excelente partida. Os torcedores, em alguns momentos, criticam o Volpe, acham que ele é uma volta de um e a escolha por ele bater tinha cristal para bater. A importância do Volpe, como também o cara que tem uma frieza para jogar, bateu muito bem, a penalidade fez boas defesas. Então, as 2 escolhas, o Volpe como batedor e também a questão do Carlos Vinícius. Obrigado. Quando nós iniciamos o jogo, a gente não precisava ter um armador. Nós íamos trabalhar com linhas mais baixas e íamos transitar. Né? Escolhíamos ter 2 mais fortes para tentar segurar a bola para dar tempo de chegar. A partir daquele momento a gente já precisava mais de um armador. O Flamengo fez 1-0, se inverte a ordem do jogo. Nós temos que ter capacidade de pegar a bola e construir uma jogada de jogo. Então a escolha foi por isso. A opção ainda do Marcos Vinícius, porque ele retém a bola, ele segura, ele disputa com os zagueiros, né? E saiu porque não tinha mais condição e também não íamos desgastar. Acho que o mais importante é a gente ter isso sempre muito claro para nós, fazer as escolhas que são melhores para a equipe e vamos andando. Nos próximos jogos, veremos aí, nos próximos capítulos, todos são importantes nessa hora. O Cristal entrou bem, depois de bastante tempo, né? Um jogador que a gente acredita que vai se recuperar pela característica que o time passa a ter, jogadores que vão dar mais passe, mais volume, jogadores como o Cristal precisam de bola. Se eles entrarem e tiver que jogar sem volume, marcadores eles não são. Então aí tem outros jogadores que podem executar melhor. A outra questão acho que o Volpe é um exemplo do que é o futebol hoje, né? Hoje você não pode mais perder um jogo, porque sempre tem que ter um culpado, aí cruzou uma bola, o goleiro errou um cruzamento. Faz parte da vida do goleiro. Nos 2 jogos, fez
uma defesa espetacular contra o Ceará, fez 2 defesas espetaculares. E quando tivemos a penalidade máxima a favor, Brighton já não estava mais, que é o nosso batedor oficial. Acho que seria um peso muito grande para Cristaldo nesse momento, não quis dar a ele, eu sei que ele ia assumir essa responsabilidade. Mas Volpe treina muito bem, cobra bem, a equipe confia muito nele, antes que não confiou muito, mas os jogadores, os colegas confiaram, e ele bateu muito bem, bateu com frieza no momento importante do jogo. Acho que é assim, vamos recuperando cada um, acreditar. Não dá para toda semana a gente destruir alguém, a gente não vai a lugar nenhum. Olha esse, olha aquele, não, tem que ganhar jogadores, e esse é o objetivo principal do trabalho do treinador. Mano, me permita recapitular a semana e tentar entender. Antes do jogo, você não pode explicar a estratégia, mas depois do jogo dá pra entender. Como é que você montou? Quando você perdeu o Alisson, foi por conta da perda do Alisson que você escolhe esse sistema com os 2 atacantes, com o Braithwaite e Carlos Vinícius? Sim. Se isso pode ficar nos próximos jogos que você gostou do que deu. O Arthur, você já sabia que eu iria contar com o Arthur, já conta com ele no jogo de pessoal. Eu sempre procuro ter uma conversa com os jogadores que chegam, porque eu acho que o treinador precisa ter essa conversa clara com os seus jogadores. Muito fácil você colocar o jogador aí num jogo, sem condição, aí as coisas começam tudo errado, e depois para você refazer e retomar é pior para todo mundo. Tá? Então a conversa com o Arthur, ela foi na sexta-feira, que nós íamos deixar para o jogo do Mirassol. A condição que ele vai ter no jogo do Mirassol certamente é muito melhor, porque ele vinha num ritmo de treinamento em uma pré-temporada para o jogador que não ia jogar. É diferente. Agora ele está sendo trabalhado e preparado como jogador que vai jogar, que vai ser um dos principais jogadores da equipe. Então, acredito que agora com esse trabalho que teremos pela frente na data FIFA, quando chegar no teste do Mirassol, ele vai ter uma condição muito boa para estar junto com companheiros, trazer essa confiança maior. É importante você enxergar jogadores de qualidade do seu lado, todos crescem. Né? E foi esse sentimento da chegada do Arthur, foi esse sentimento da chegada de Carlos Vinícius lá atrás, né? de Marco Rocha. Hoje tivemos uma boa estreia de Noriega, né? Fez muito bem as 2 funções, não é fácil você entrar para enfrentar um ataque como esse aí, com esse volume. Fez bem, então isso que é o mais importante nessa hora, nós agregarmos qualidade. A direção trabalhou muito para que a gente trouxesse esses jogadores. Acho que é isso, o Grêmio está unido nessa hora, todos nós vamos trabalhando na mesma direção. Mano, você algumas vezes ganhar jogadores. Fale um pouco da janela, então espero ganhar mais algum reforço até a terça-feira. E um pouco mais sobre esses jogadores que tu ganhou nos últimos jogos. Depois já vem uma sequência de 3 jogos bons. O Carlos Vinícius fez 2 bons jogos, parece que vai ser um titular do time daqui pra frente. E o Noriega que estreia com segurança, com altivez, um grande jogo diante do Flamengo. A gente, quando fez as reuniões, a direção fez, antes da famosa reunião que fizemos com os jogadores, a gente quis ouvi-los, porque eles são uma peça mais importante que a gente tem. O talento, o jogador que vai entrar em campo para resolver. A gente sentiu nos nossos jogadores que eles precisavam dessa parceria, foi uma coisa muito aberta, muito conquistada, e essa qualidade vai fazer os outros crescerem. É importante tu olhar para o lado e sentir seguro, pois esse cara que chegou, ele pode fazer a diferença, ele pode ajudar, então eu estou mais protegido, eu vou crescer. Né? Tem jogadores que em determinados momentos, quando sentem isso um pouco, caem de produção. O momento exigia muito essa qualificação, a gente está muito feliz, a nossa janela foi muito boa mesmo, e tenho certeza que de agora para frente o Grêmio retoma o seu nível, logo poderemos oferecer aí o famoso futebol de qualidade com resultado. Só encerra quando termina, né? É que nem jogo de futebol. Mano, a segunda partida muito boa do Grêmio fora de casa, contra o Atlético Mineiro, agora também contra o Flamengo. Como trabalhar agora, principalmente nessa data FIFA, para o jogo contra o Mirassol, para os jogadores acabam não sentirem algo anímico para algo de errado dentro de casa. Quando o Ceará faltou um detalhezinho ou outro para conseguir fazer o gol nessa partida, um adversário complicado contra o Mirassol também. E como trabalhar nesses próximos dias para contra o Mirassol, psicologicamente, estar bem o time, fazer uma grande partida dentro de casa, assim como foi as partidas fora de casa, quando a pressão era da torcida adversária. A questão não é só psicológica. Se fosse só psicológica, nós resolveríamos. Passa. Tá? É jogo, é futebol, é que às vezes, né, se vende a imagem, a ideia de que uma semana, com 2 ou 3 reuniões, com as cobranças um pouco maior, vai resolver todos os problemas da equipe. Não vai. Nós ganhamos do Atlético num jogo parelhíssimo. Né? Aproveitamos as oportunidades, tivemos um aproveitamento altíssimo das chances de jogo. Tá? Aquelas coisas que o futebol propicia. Talvez quase só o futebol propicia. Né? Você tem, às vezes, 2, 3 chances, aproveita, você faz o seu gol, vence uma partida, o adversário tem mais, não consegue fazer. Então, assim, nós não fomos para o jogo com o Ceará convictos de que tudo tinha se resolvido. A gente sabia que o Ceará ia nos impor uma dificuldade, porque eu falei lá na entrevista depois do jogo, pegar os 10 jogos anteriores, o Ceará não tinha nenhum jogo ruim. Ontem fez um ruim e perdeu. E o Juventude aproveitou na última bola do jogo. Mas nós também podíamos ter aproveitado na penúltima bola do jogo, coisas com o Alisson lá, quando era só empurrar a bola para dentro. E estaríamos felizes, de dizer que o time estava mais constante, que estava mais estruturado, que é o que saímos do jogo com a ideia também, apesar do empate. E por isso conseguimos vir aqui hoje e entregar um jogo competitivo contra um grande adversário. Porque não terminou o jogo e eu fui para dentro do campo e disse aos jogadores que estava tudo ruim. Como ouvi de muita gente que estava tudo ruim. Não estava tudo ruim. Faltou gol, faltou um pouquinho mais de qualidade de jogo.
Acho que um pouquinho mais de calma do ambiente do jogo, que acho que podemos pedir para o nosso torcedor. Né? Eu até citei como exemplo lá no jogo, o Vô pegou uma bola para cobrar um tiro de meta, o torcedor achou que ele demorou muito, demorou 10 segundos e já começou a acelerar. Não dá para acelerar sempre. E fora não tem essa necessidade, você pode ser mais tranquilo. A equipe precisa voltar a recuperar essa confiança com o torcedor, porque eu entendo que recuperando essa confiança ele vai estar mais calmo, vai estar mais confiante que aquele é o jeito de resolver o jogo, porque o adversário que está na frente também está fazendo um grande campeonato. Né? Veio aqui, fez um grande jogo também, perdeu de 2-1, está em quinto lugar na tabela. Tá? Então, calma, trabalho, consciência, construção de equipe, que as coisas vão andar bem. Boa noite, mano. Pedro Henrique Cavalho da Bandeiras FM aqui. Tem Pedro de volta ao Maracanã. Você encontrou hoje um adversário muito difícil, né? E você conseguiu um resultado que só Botafogo e o Internacional conseguiram aqui, que foi arrancado dos pontos do Flamengo. Como que você lida, se você tratou isso antes da partida, dessa pressão inicial? O Flamengo fez uma maior olhada da era dos pontos corridos contra o Grêmio, que hoje precisou fazer uma mexida no sistema defensivo com o Noriega, que salvou o gol. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi trabalhar esse mental, se você já esperava essa pressão do Flamengo avassalador e o estádio inteiro em cima, no gol logo no início, e dentro de todos os problemas que o Grêmio tem no departamento médico, o que você espera nessa pausa agora para a data FIFA para ajustar? Qual é o setor, se é a saída de bola, se é a jogada ensaiada, se é a marcação, enfim, o que você espera extrair dos seus jogadores nessa pausa para a data FIFA? Obrigado. Bom, a gente conhece o Maracanã. Fez e depois sentido na própria pele o que é a confiança do Maracanã lutado quando o Flamengo está bem. Né? Muito difícil conter esse ímpeto, mas a gente fez uma coisa que no futebol, quem tem experiência faz sempre. Goleada de 8-0 você não analisa. É uma exceção das exceções. Você não pode analisar a exceção das exceções. Aí você vai ver coisa, aí você nem vem, né? Você já fica lá. Como o Gaúcho lá gravou a mensagem, dizendo que era para mim, na Expo Inter, quem sabe. Então, assim, você tira e analisa o Flamengo da temporada. É um Flamengo mais recente, com chegada de Saúl. Hoje o Jorginho não esteve, mas entrou De La Cruz, que é um jogador de muita qualidade também. É um time que te impõe muita necessidade de percepção, de troca de marcação, de balanço de marcação, exige muito. Isso aqui foi bem a nossa nesse aspecto. Né? Proporcionou pouco para uma equipe dessa qualidade. Então, o primeiro cuidado era esse, trabalhar uma ideia e executar ela bem. Em alguns momentos fizemos bem, fizemos uma linha de 5 atacantes por fora do lateral, para tentar neutralizar uma movimentação que o Plata faz muito bem aí, definimos o Marco para perseguir ele quase que até o fim da jogada, quase que nunca fizemos troca. Sacrificamos Gui, porque teve que marcar lá embaixo o tempo inteiro, né? E às vezes isso custa caro, você pega uma bola e até depois não tem força para chegar na frente. Mas o time tinha que fazer esse sacrifício, todos tivemos conscientes de que tínhamos que fazer esse sacrifício, isso é a coisa mais importante que tem. Por isso tivemos força para, depois do gol sofrido, com algumas alterações, ter chance para criar e matar o jogo. E é isso, fizemos isso claramente com os jogadores. Eu sempre procuro levar uma ideia discutindo com os jogadores e treinada. Quando você tem uma semana para fazer o trabalho, isso é melhor. Tem várias sessões repetindo. Bola parada, por exemplo, a gente trabalhou muito, tem uma bola parada muito boa. Ontem, no último treino, ainda fizemos uma troca, tiramos daqui, botamos aí para ajustar. E assim, é trabalhar, às vezes dá certo, às vezes não dá. E mesmo se a equipe tivesse executado da maneira que executou e nós não tivéssemos, no mínimo, levado um ponto, eu ia parabenizar por uma parte daquilo que fizemos bem feito e trabalhar para que a outra parte seja melhor a cada jogo. A gente provavelmente vai ter a volta de Alisson, porque a lesão não foi grave, graças a Deus. Não houve nenhum dano no tornozelo, apenas um hematoma. Acho que João pode estar aí de volta, João Pedro, né, com esse período. Acho que teremos Arthur, provavelmente teremos Arthur. E é isso. Acho que à medida em que a confiança vai aumentando, você pode ir fazendo escolhas do meio para frente, privilegiar uma qualidade de jogo que nós entendemos que o Grêmio tem que ter. Boa noite, mano. Pablo fora das 4 linhas. Mano, o Grêmio conseguiu um resultado importante contra o Flamengo no Maracanã. Eu gostaria de trazer um dado seu ponto para o Flamengo. Nos últimos 3 anos você perdeu um jogo do Flamengo no Campeonato Carioca, quando você era treinado do Fluminense. Fora isso, você teve 3 vitórias e 4 empates. Você é considerado uma pedra no sapato do Flamengo. Quanto você quer? O Flamengo vai sair jogando sul esse data aí. O pessoal fez um contrário lá. Data muito ruim. Obrigado, muito obrigado. Eu gostaria também que você falasse da importância desse ponto de hoje contra o Flamengo, né? Conseguiu uma vitória contra o Atlético Mineiro, que é um time também que sempre briga por títulos, seja do Brasileirão ou da Copa do Brasil, e conseguiu esse resultado contra o Flamengo e contra a ligação forte na Arena para o seu torcedor. A gente enfrentou 2 dos principais ataques do Brasil, eu acho. O do Atlético é um ataque muito forte, né? Muito definidor, você não pode dar muita chance que eles marcam, e hoje do Flamengo também. Acho que é mérito da equipe, do sistema como um todo, da entrega de todos os jogadores para que a gente passasse pelos momentos mais difíceis do jogo, que foi o que a gente fez. Acreditamos nós que estamos no caminho, confiamos que estamos no caminho, e vamos trabalhar para logo estar mais distante da situação aqui de baixo, tentar fazer parte de uma turma primeiro do meio da tabela, passar o meio da tabela,
que a gente ainda não conseguiu passar, mas acredito que essas possibilidades agora começam a se abrir à medida que a equipe vai ganhando essa confiança e vai ganhando novos jogadores para ter um futebol ofensivo também, como a gente quer ter. Mano, boa noite, Bruno. Queria que você falasse um pouco do que você pensou junto com os nossos colegas falaram, de um 8-0, e a maioria da torcida do Flamengo estava esperando o resultado elástico novamente, só que o Grêmio falhou muito progressivamente, mas essas falhas com o Flamengo. Como você pretende usar esse time? Bom, eu vejo o Arthur como um segundo jogador de meio. E a gente tem aí 2 primeiros agora, o Cuéllar voltou de forma muito satisfatória fazendo a função, a gente tem o Noriega, que é o jogador primeiro. Então a gente vai deixar essa função para eles, né? E vai colocar Arthur, que é um jogador de passe, um jogador de movimentos curtos, inteligentíssimos, já deu para ver nos primeiros movimentos aquilo que ele acrescenta. E eu penso que aí reside exatamente onde começa a evolução que nós queremos ter. Todo mundo sempre pensa nos meias, né, para construir um jogo. Mas hoje, no futebol atual, a armação de uma equipe começa nos volantes e às vezes até no zagueiro. Você sabe bem, o Flamengo tem aí Léo, 2 Léos, né? Os 2 iniciam muito bem a posição, então você vai vendo como é difícil já neutralizar, como você tem que desgastar os seus atacantes para que o Flamengo não comece com tanta liberdade. E a gente estava se ressentindo muito. Nossa bola não passava no meio campo com tranquilidade. Sempre era uma bola meio nervosa, era uma bola meio apertada, sabe? Nunca saía jogada limpa para a evolução. O adversário marca mais fácil, né? Quando você não tem essa construção de qualidade, e ela começa a aparecer. E tenho certeza que a partir daí nós seremos outra equipe. Mano, boa noite, aqui é o Jonathan do canal, a gente tá torcedor, o Grêmio nos últimos jogos melhorou cada vez mais o futebol. E vocês, internamente, já trabalham com essa possibilidade de tentar buscar uma vaga na Libertadores, já que possivelmente possa ter um G7, um G8, com esse crescimento, o Grêmio voltar a saltar praticamente a 5 pontos do oitavo e com julgamento que será diante do Botafogo. Olha, eu sempre procuro fazer as coisas com os pés no chão. Estar na parte de baixo da tabela é muito cruel, principalmente para um clube grande com a tradição como é a do Grêmio. Existe uma pressão que se cria no ambiente que é um negócio, né, limitador, assim, de muita coisa que você sabe que os jogadores têm capacidade para fazer mais. Então, primeiro, nós temos que firmar o nosso pé saindo dessa situação. Depois que tivermos firme, nós podemos olhar para frente, para cima na tabela. Tá? Porque eu já tive experiência nos outros anos, tanto no Corinthians quanto no Fluminense, que fizemos uma reação, começamos a olhar para cima, nos empolgamos e daqui a pouco voltar. É terrível essa situação. E voltam todos os problemas que você já quer deixar para trás, definitivamente. Obrigado, mano. Obrigado a todos.